Boa noite a todos. Meu nome é José Hugo. É um prazer grande estar aqui mais uma vez nesse webinar de sucesso, já tradicional da Sobrice. Hoje com um tema muito bom, que é um tema que a gente faz parte do nosso dia a dia, de qualquer intervencionista, vai se deparar com essa situação da hemorragia aguda, seja ela alta, baixa, varicosa ou não. E a gente está hoje para falar sobre alguns temas mais controversos, temas mais novos também. Estou com um time seleto aqui de intervencionistas. Estou com um moderador que dispensa também apresentações, meu grande amigo, Gustavo Pipoca. Vamos começar, sem mais delongas. Primeiro, Gustavo, pode dar seu boa noite a todos aí. Boa noite, Zé Hugo, boa noite a todos. Parabéns aí pela iniciativa e pelo webinar solidário, que é o mais importante aí de tudo. Abraço a todos, vamos em frente, tuas ordens. Maravilha. Nós vamos ter aula do Dr. Enio, falando sobre hemorragia digestiva baixa. Vamos ter aula do Dr. Roberto, falando sobre hemorragia retal. Depois a gente vai ter aula do Dr. Hugo Oveia, falando sobre hemorragias no cenário da hipertensão portal. E para fechar com chave de ouro, o Dr. Igor vai falar sobre agentes embólicos líquidos na hemorragia digestiva. Então, sem mais delongas, vou chamar o meu amigo Dr. Enio, lá do sul do Brasil, especialista em radiologia intervencionista pela USP, radiologista intervencionista da equipe Intervir, em Porto Alegre, coordenador da pós-graduação em radiologia intervencionista do Hospital São Lucas. Enio, muito obrigado por ter aceito o convite e é uma honra ter aqui você conosco. Obrigado, meu amigo. Obrigado, José. Muito obrigado. Zé Hugo, muito obrigado. Obrigado pelo convite. Obrigado, Pipoca. Uma saudação a todos os palestrantes. Obrigado a todos os presentes. Vou compartilhar minha tela aqui para a gente começar a nossa apresentação. Vamos lá, aqui. Produzir. Tudo ok aí a apresentação para vocês, pessoal? Tudo ok, Enio. Beleza. Maravilha. Então, eu fiquei com o tema da hemorragia digestiva baixa, né? Falar um pouquinho sobre as novidades e as controvérsias. Como o Zé Hugo falou, a hemorragia digestiva é um problema mundial, né? Em países desenvolvidos como os Estados Unidos, ela representa mais de 140 mil hospitalizações ano, um custo médio de internação por paciente de $6.000 e é responsável por 5 mil óbitos ano nos Estados Unidos. E onde é que está a radiologia intervencionista, né, na hemorragia digestiva? Isso aí faz parte do nosso cotidiano, mas na hemorragia digestiva baixa, a gente vem ganhando cada vez mais protagonismo desde que a angiotomografia entrou no fluxograma, nos guidelines de endoscopia, como eu vou mostrar daqui a pouquinho. Então, a angiotomografia está nos ajudando muito, né? Na literatura, a literatura fala que 40% das angiografias são falsas, são brancas, né, que a gente diz. E a angiotomografia veio nos ajudar a ser mais efetivo no diagnóstico. E existe o protocolo para a angiotomografia na pesquisa de hemorragia digestiva. Esse protocolo é como toda a angiotomografia, a gente precisa de um acesso venoso calibroso, Gelco 18, 20, né, para a gente ofertar bastante velocidade na injeção da bomba injetora, 3,5, 4 ml por segundo, e é fundamental nós fazermos a fase sem contraste, arterial e venosa. E isso tudo tem que estar muito certo com a equipe, com o emergencista, com a enfermeira da radiologia, com o colega da radiologia que vai avaliar, com o técnico de radiologia. Então, nós aqui em Porto Alegre conseguimos, nos hospitais que a gente atua, fazer esse protocolo funcionar. E outra coisa muito importante na angiotomografia é ter o timing certo, né? Levar o paciente no momento que ele está apresentando o sangramento, a instabilidade, não esperar, né? Muitas vezes querem
estabilizar primeiro o paciente, depois de 2 horas, o pessoal da medicina intensiva quer levar o paciente, a gente sabe que vai ter uma angiotomo negativa para o sangramento. Feita nas condições ideais, a sensibilidade e a especificidade desse método tá mudando a história na hemorragia digestiva baixa. Então, eu trouxe alguns casos, casualmente, quando o José Hugo me convidou, eu comentei com ele, a gente teve 3 casos bem interessantes de hemorragia digestiva baixa aqui no mês de abril. Vou tentar ilustrar com eles aí a nossa conversa. Então, o primeiro caso foi um paciente masculino de 79 anos que chegou à emergência após 5 episódios de enterorragia. Ele estava hemodinamicamente estável. Ele já vinha apresentando há 5 dias episódios brandos de hemorragia digestiva, já tinha procurado serviço de emergência e foi liberado para fazer a investigação com o proctologista ambulatorial, já que eram sangramentos de pequena monta. Esse paciente ele estava fazendo uso de anti-inflamatório para uma dor no joelho há 5 dias e ele tinha uma história de diverticulose. A internação dele, a chegada na emergência foi à noite, os colegas da gastroenterologia o avaliaram e orientaram, então, NPO, uma angiotomo já dentro do padrão aqui do hospital, se o paciente tivesse um sangramento ativo, e plano de endoscopia e colonoscopia na rotina do próximo dia. O tempo passou e esse paciente, como sangramento é intermitente, teve novo episódio de enterorragia, só que dessa vez com instabilidade hemodinâmica, respondeu à ressuscitação volêmica e foi encaminhado para a angiotomografia. Na angiotomografia, eu peço que vocês foquem aqui no colo descendente sigmoide, a gente já começa a ver um extravasamento de contraste na luz do intestino e vários divertículos. O meu colega, o Dr. Fernando Dutra, foi chamado, ele era o sobreaviso, e ele, avaliando o caso, vendo essa tomografia, indicou a angiografia e possível embolização do caso. Aqui na imagem da esquerda, então, a gente vê o catéter Michaelson na artéria mesentérica inferior, e vamos focar nesses ramos aqui, marginais, aqui da artéria sigmoideia, tá? Então, a imagem da direita, já com zoom, a injeção com microcatéter 2.4, e a gente vê uma imagem bonita, feia para o paciente, mas bonita para nós, desse extravasamento na luz intestinal, e foi incluído que seria esse pequeno ramo marginal, seria o responsável pelo sangramento. Foi trocado o microcatéter por um catéter de menor calibre, geralmente a gente tem como, tenta fazer esse caso com microcatéter de neuro, com ponta distal de 1.7, só tinha 2.0, aconteceu o que acontece muitas vezes quando a gente está seletivado nesse tipo de caso, o sangramento desapareceu, e não foi possível entrar super seletivamente nesse vaso. Então, o que fazer, A partir daqui, foi tomada, então, a decisão de realizar essa primeira angiografia, aquela inicial, e foi realizada uma embolização com Gelfuan. Então, esse foi o aspecto pré-esquerda e esse foi o aspecto pós-embolização, a imagem do controle final. Como é que esse paciente evoluiu, Esse paciente, então, no pós-procedimento, ele teve cessamento do episódio de sangramento, ele fez uma leucocitose, 25 mil leucócitos, no primeiro pós-operatório, ele não tinha sinais clínicos que chamassem atenção, o abdômen não estava distendido, não tinha defesa, se repetiu, então, manteve a conduta conservadora, se repetiu o leucograma no segundo pós-operatório, terceiro, e o paciente, então, teve uma isquemia de mucosa, não foi uma isquemia transmural, que precisasse ser feita intervenção, e esse paciente foi de alta no quinto pós-operatório. O segundo caso também é uma paciente feminina de 76 anos, também com emergência por episódio de enterorragia e estável hemodinamicamente, tinha história de diverticulose e usava aspirina. Essa paciente fez uma angiotomografia também, e o que chamava atenção na angiotomografia, essa paciente tinha um quadro de diverticulite aguda, com esse saco diverticular tendo uma importante impregnação do meio de realce, do realce pelo meio de contraste, os outros divertículos não, um espessamento infiltrado da gordura adjacente, mas era um realce, assim, me chamou muita atenção, porque eu nunca tinha visto uma impregnação de tal forma nesse divertículo. Essa paciente
fazia sangramentos intermitentes, já estava 4 dias internada no hospital, quando ela fez a tomografia, 12 horas depois ela ressangrou de novo e nos mandaram essa angiotomo para avaliar. Eu interpretei esse realce do saco diverticular como anormal e talvez um sinal indireto de ser a fonte do sangramento, né? Então, eu indiquei, já que ela estava também com sangramento ativo no momento da minha avaliação, a arteriografia e provável embolização. E essa imagem que a gente via na arteriografia, né? Eu cateterizei com catéter Simons 1, e a gente vê ali na transição sigmoide descendente essa imagem realçando de divertículo, o cateterismo superseletivo com microcatéter de neuro ponto ecital 1.7, está ali de novo no realce anelar da parede de divertículo, e aqui a imagem pré-embolização e pós-embolização, novamente, somente com Gelfoan. Essa paciente, no pós-procedimento, sem novos episódios de enterorragia, e nem chegou a fazer nenhum grau de isquemia mucosa e foi de alta no quarto pós-operatório, né? O terceiro caso, mais rapidinho, né, para dar tempo de apresentar tudo, um paciente masculino de 39 anos que internou por dor abdominal e distensão. Ele, durante a internação no hospital, ele fez começou a fazer episódios de enterorragia e teve uma enterorragia mais grave, com choque hemorrágico, que era importante da HB. Esse paciente, ele tem uma meningomielocele, ele é atleta paralímpico, então ele estava usando, ele treina todo dia no cadeirante, estava usando AINE por uma dor articular. E o que chamou a atenção, ele tinha EDA e colonoscopias normais, alta e baixa, normais, e depois desse sangramento mais abundante, eles fizeram uma angiotomografia e nos chamaram para avaliar o caso. Então, a angiotomografia, focar, por favor, nessa área, mostrava um realce importante da mucosa dessa alça de Delgado, né? Haviam outros pontos do Delgado com realce também. Esse é o realce aqui na seta. Até parecia um vaso, né? Um cordão, mas não se repetia na fase venosa, ele lavava na fase venosa, não descia na alça. E aí foi discutir com a equipe da gastro, e daqui a pouco fazer uma cápsula endoscópica para ele, para ver o que estava acontecendo nesse delgado dele. E a imagem correspondente, eu trouxe esse caso que é bem interessante, a cápsula endoscópica mostrou essas várias cicatrizes, úlceras, né, em diversos estágios de cicatrização que estavam causando o sangramento dele. Esse guideline de 2020 da Sociedade Britânica de Gastroenterologia, então, coloca a angiotomografia como uma recomendação forte para pacientes que estão com instabilidade hemodinâmica, né? A gente se fazer precoce uma angiotomo, pacientes, né, com instabilidade e sangramento com angiotomo negativa, tentar fazer já uma endoscopia alta, que a causa provável do sangramento seja alta, né, mais chance de ser do que baixa, né? E em serviços que tem hospitais tem radiologia intervencionista, esquema 24/7, né? Ao tempo inteiro, já tentar embolizar esse paciente, levar para a sala após uma angiotomo positiva dentro de 60 minutos, excluindo até a necessidade de fazer endoscopia, como naquele nosso primeiro caso, ou colonoscopia. Também nessa mesma linha, o guideline da Sociedade Europeia de Endoscopia também fala, né, dos pacientes com instabilidade hemodinâmica fazerem a angiotomo antes de qualquer tratamento, e também da importância da embolização em até 60 minutos, quando possível. Falando um pouquinho da técnica, rapidamente, eu acho que os dois pontos que trazem mais controvérsia e algumas novidades na hemorragia digestiva baixa é a realização, talvez, do teste provocativo. Eu fiz uma revisão na literatura, existem uns 12 artigos, é um N pequeno de pacientes no total que foram submetidos a teste provocativo na hemorragia digestiva baixa. Um dos artigos mais interessantes é esse que eu coloquei a referência. Eles fazem heparina sistêmica, em média, dos pacientes que tiveram sangramento, a dose de heparina deles foi de 4.600 unidades. Eles injetam nitroglicerina, em média 150 miligramas, a maioria dos pacientes foi nitroglicerina, só um foi papaverina.
50 e poucos pacientes, esse artigo 56. E a maioria dos sangramentos não se apresentou após a injeção de heparina e nitroglicerina. Nos casos que a angiotomo foi negativa, eles injetavam do catéter 5F da mesentérica superior, mas quando eles tinham um angiotomo já positivo e levavam para a sala e o sangramento não estava evidente, eles injetavam do microcatéter na artéria cólica esquerda, média, enfim, direita, conforme a angiotomo estava mostrando. Mas o sangramento mesmo apareceu depois da injeção do RTPA. Tá? Ele dá uma dica até no artigo de injetar começar injetando 4 miligramas de RTPA. A média de volume de RTPA injetado nos pacientes com sangramento foi de 11 miligramas. Lembrando, né, que num tromboembolismo pulmonar a dose é de 100 miligramas, né? Então uma dose bem menor. Nos pacientes que não tiveram sangramento, mesmo após a injeção do RTPA, que não se mostrou, a dose de injeção de RTPA foi de 9,6, então foi muito parecido. O que eu achei interessante desse artigo foi que a injeção do RTPA não deu sangramento em outros sítios, conseguiram controlar, né? E todos os outros artigos também conseguem controlar com a embolização o sangramento, mesmo fazendo o teste provocativo. E eu acho que esse é o detalhe importante, que a gente já sabe, né? Que a maioria das hemorragias digestivas baixas param espontaneamente, nos casos em que, mesmo com o teste provocativo, não houve extravasamento, a maioria dos procedimentos nem precisou fazer terapia nesses pacientes, quando não houve sangramento do teste provocativo. Em relação aos agentes embolizantes, o clássico é a mola, né? Uma embolização proximal, deixando a circulação colateral pérvia. Pode ser usado gelfuan em associação ou não com molas. Tem pessoal que usa gelfuan distal e a mola um pouco mais proximal. A gente, nesses casos aí, só usou gelfuan. Os agentes líquidos também, acho que o Igor vai falar sobre eles, né? Não vou me ater muito, mas pode ser usados, pode chegar mais distalmente. E agentes particulados, né? As partículas, as microesferas, as micropartículas, será que só ficam reservadas para os casos onde a hemorragia digestiva tem como causa uma malignidade, um tumor na alça? Ou a gente pode usar também nesses casos benignos, por exemplo, será que a gente poderia ter usado, ao invés de gelfuan, nos nossos casos, as esferas? Procurei essa resposta na literatura e eu encontrei esse artigo de 2021, agora de novembro, que tratou 140 e poucos pacientes, 134 procedimentos. A técnica principal deles de embolização foi o uso de molas, mas quando eles tiveram um mau controle do sangramento com molas, não ficou enchendo por colateral, né, por outro tipo de circulação, eles usaram partículas e usaram partículas como forma isolada em alguns casos também, conforme o achado da angiografia. Eles tiveram uma taxa menor de sucesso clínico nesses casos e 5,4% de efeitos adversos, 3 pacientes que tiveram isquemia de intestino e foram para a ressecção, né, logo após o procedimento. E um detalhe também importante desse artigo é que alguns pacientes, mesmo após embolizados só com molas ou com associação de mola em partícula ou partícula, alguns pacientes, 2 semanas depois, foram à cirurgia. E foi visto lá na patologia depois que na técnica onde se usou só molas, não haviam tantos pacientes com achado de isquemia de mucosa, enfim, e nos pacientes que foram submetidos ao uso de partícula, foi bem mais frequente ter achados de isquemia na peça cirúrgica. Muito obrigado, acho que meu tempo já passei um pouquinho. Obrigado, pessoal. Espero ter sido proveitoso, estou aberto à discussão. Maravilha, Enio. Muito obrigado pela tua apresentação, foi excelente. Vamos deixar para o final as perguntas. Vou passar logo para o meu próximo convidado, Dr. Roberto. O Dr. Roberto não quis me passar aqui um currículo completo, então eu vou improvisar, mas o Dr. Roberto foi nossa cria lá no INCA, grande amigo, foi para Rio Grande do Norte, em Natal, desbravando novos territórios, e hoje em dia dá muito orgulho de ver como as pessoas crescem depois de uma formação que não tem muito pouco tempo. Roberto, parabéns pelo seu trabalho pioneiro em Natal. Você vai mostrar um pouquinho dessa experiência que você já vem montando aí ao longo de
de alguns anos. Obrigado. Obrigado pelo convite, Zé. Boa noite a todos. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Aqui a gente tem, eu tenho uma carta na manga aqui em Natal. Tem o Fernando Moura para me ajudar aqui, então não estou completamente sozinho, não. Fica mais fácil. Vamos lá. Vou falar de um tema agora chamado embolização no sangramento retal. Não sabia da listagem aí, mas foi até um complemento do que o Enio falou. Boa apresentação, Enio. Para falar de sangramento retal, a gente tem que falar que o sangramento retal é responsável por 10% de todo o sangramento gastrointestinal inferior, e as principais causas são hemorroidas, câncer, proctite pós-radiação e úlceras retais benignas, sendo as hemorroidas a principal causa. Nos casos leves, tratado como conservador, e a imensa maioria dos pacientes tem a resolução espontânea do quadro. Os casos graves, onde tem ameaça à vida, terapias agressivas precisam ser utilizadas, dentre elas a endoscopia, a cirurgia e a embolização, a radiologia intervencionista. A doença hemorroidária, como eu falei, é a doença anorretal mais frequente, tem uma prevalência de 4% a 35%. O principal sintoma é o sangramento. E ela, por isso, pelo sangramento, ela tem um impacto significativo na qualidade de vida, já que o sangramento não avisa, né, quando vai acontecer. O paciente, então, está todo momento em alerta. Eu vou passar bem rápido na anatomia, mas uma divisão aqui da anatomia do reto que são as hemorroidas são divididas em hemorroidas internas, que são decorrentes do plexo hemorroidário interno, e as hemorroidas externas. A principal, tem vários artigos que falam sobre o funcionamento, a anatomia do plexo hemorroidário e do corpo cavernoso, do reto, e a principal notícia para isso aí, a principal informação é que ele não tem função de oxigenação, ele não tem função de oxigenar o reto. Ele é um shunt arteriovenoso e ele cria os mamilos hemorroidários, e a função do plexo como um todo é contribuir para a continência anal. Um artigo de 2016, agora recente, mais ou menos recente, né? Ele fala que o termo hemorroida só deve ser utilizado quando elas são sintomáticas. A anatomia vascular já é bem conhecida por todos. A artéria mesentérica inferior é responsável pela artéria retal superior. A artéria retal média vem de ramos da artéria ilíaca interna, e a artéria retal inferior é ramo da pudenda interna. A vascularização venosa tem uma particularidade. A veia retal superior, ela é uma veia que deságua no sistema porta, então ela deságua na veia mesentérica inferior, enquanto as veias retais média e inferior desaguam na artéria ilíaca, na veia ilíaca. Um dos artigos mais importantes, principalmente para quem pensa na embolização das artérias hemorroidárias, é esse artigo que fala, de 2016, que fala sobre a natureza vascular das hemorroidas, onde, através do Doppler, eles avaliaram o calibre e o fluxo, e eles chegaram à conclusão que quanto maior o grau das hemorroidas, o fluxo arterial é maior. E quanto maior o calibre das artérias, o grau da classificação das hemorroidas internas, ele é maior também, o que sugere que a hipervascularização contribui para o crescimento das hemorroidas e não o contrário. Outro artigo, que esse agora é mais recente, 2019, ele faz um resumo da patofisiologia das hemorroidas internas. E é um esquema bem simples, que resume praticamente quase tudo o que acontece para que a hemorroida possa acontecer. E, claro que não é tão simples assim, mas a gente pode destacar a idade e o relaxamento das fibras musculares e a deficiência de colágeno. A gente pode destacar aqui também o aumento da pressão abdominal.
e, mais uma vez, citando aqui o artigo anterior, que é a hiperperfusão arterial dos sinusoides. Então, isso aqui resume bem, esses 3 círculos resume bem esse esquema gigante aí. As hemorroidas internas são classificadas em graus e eu vou passar bem rápido. O grau 1 é o engurgitamento hemorroidário sem prolapso. O principal sintoma é o sangramento. O grau 2 é o prolapso hemorroidário com redução espontânea e o principal sintoma é o sangramento. O grau 3 é o prolapso abaixo da linha pectínea, porém a redução tem que ser manual. O principal sintoma continua sendo o sangramento. E as hemorroidas grau 4, que ela não é redutível, ela prolapsa e não é redutível, além de que ela apresenta-se como alterações inflamatórias crônicas do reto. E o principal sintoma também é o sangramento. Então, falou em doença hemorroidária, o principal sintoma que vem na cabeça é o sangramento, e por isso que a gente pensa em embolização das artérias hemorroidárias. O radiologista intervencionista, sangramento quase que soa com embolização. A respeito do tratamento, tem um artigo que eu gosto bastante, que é o de 2015, desculpa, é uma visão do coloproctologista a respeito do tratamento das hemorroidas, e aqui ele cita tudo o que é feito para cada grau de hemorroida, e esse artigo é de 2015. A gente tem que lembrar que o Vincent Vidal fez a primeira publicação dele em 2014, com 3 casos apresentando a técnica do hemorroide, e em 2015, no mesmo ano de publicação desse artigo da visão do coloproctologista, ele publica os primeiros 14 casos da técnica de hemorroide. E aí ele acende uma luz aí para a gente tentar encaixar a embolização das artérias hemorroidárias como um possível tratamento para as hemorroidas. O principal artigo aqui dessa aula, dessa minha exposição, é esse aqui, um artigo de revisão, que é agora bem recente, de 2021, onde ele faz uma revisão de 14 estudos com N de 362 pacientes. Ele faz uma média do follow-up de 12 meses, 12,1 meses, a permanência hospitalar de um dia e meio, o sucesso técnico e realização do procedimento, 97,8%, o sucesso clínico, 78%, teve uma grande e uma redução significativa do score de sangramento, antes e depois, e o principal, um dos principais pontos, na minha opinião, é que não houve isquemia ou necrose ou outras complicações. Vou falar alguns outros artigos que eu achei interessante citar aqui. A grande sacada do Vidal é fazer exatamente igual os proctologistas fazem, ou parecido, os proctologistas fazem na ligadura da artéria retal superior, e é a colocação de uma mola. É o mesmo pensamento, o mesmo racional. E aqui a gente encontra o primeiro artigo falando sobre o uso de partículas microesferas, e ele fez foi feito um comparativo das partículas. Esse artigo, se eu não me engano, é de 2021, não sabe a referência dele. Ele apresenta 42 pacientes, hemorroidas grau 2, 3 e 4, e ele faz 3 grupos. Um grupo utilizando partícula 500, 700, outro 700, 900, e o terceiro grupo de 900 a 1.200 micrômetros. Ele teve um sucesso técnico de 93%, uma redução do score de sangramento bem acentuada e melhor no grupo que foi utilizado as esferas de 900 a 1.200. E ele chega a uma conclusão que a embolização com partículas é seguro, e ele sugere que sejam utilizadas partículas maiores. Dito isso, eu sei que tem muita gente que gosta de GeoF1 aqui, não sei se o Salas está online, mas acho que quem faz SUS é fã de GeoF1,
pelo custo. Tem um artigo recente aqui de 2021 também, que fala do comparativo de se utilizar micropartículas e GEL-FUAN. Ele apresenta 42 pacientes, e aqui o que eu pude perceber nesse artigo é que ele usa o GEL-FUAN calibrado. Eu acredito que a gente não tem no Brasil esse GEL-FUAN calibrado, mas é uma coisa boa, porque a gente pode comparar GEL-FUAN com micropartículas, e ele teve um sucesso técnico de 100%, sem complicações, e ele chega a uma conclusão que tanto GEL-FUAN quanto partículas são de diâmetros comparáveis, têm boa eficácia para a realização da embolização das artérias retais superiores. Aí, para falar de outros artigos, o Vincent Vidal publicou agora, em janeiro de 2022, um artigo que ele fala sobre, que ele avalia no modelo animal, são porcos, se eu não me engano, são 9 porcos, que ele faz a embolização da artéria retal superior, e ele usa em 3 porcos ônix, 3 porcos molas de 0,2 milímetros e mais 3 porcos esferas de 500 micrômetros. No ônix, ele consegue observar, vocês podem ver aí pelas fotos, sinais de isquemia, necrose, e o ônix chegou na parte mais distal, chegou na parede retal e mais distal. Utilizando cola, não tivemos evidência de isquemia, nem de microesferas calibradas com 500 micrômetros, porém, a esfera chega mais distal do que as molas. As molas foram encontradas ali no mesorreto, enquanto as microesferas foram encontradas mais distal. E ele sugere que outros estudos sejam realizados com partículas. Eu achei esse artigo bem bacana, porque, teoricamente, ele é vamos dizer assim, o desenvolvedor da técnica com mola, e ele mesmo sugere que talvez a utilização de partículas seja uma boa sacada nesses casos. E ele desaconselha o uso de ônix. Isso é importante falar. Tem outro artigo que eu achei bem bacana, um artigo do Jornal Árabe de Radiologia Intervencionista. Ele só utiliza embosfera de 300 a 500, e ele faz uma embolização mais agressiva. Ele emboliza a artéria retal superior, média e inferior, se necessário. Tiveram 2 ou 3 casos que ele fez todas as artérias. O follow-up de 2 meses melhora no score de sangramento, sem complicações isquêmicas, porém ele relata 81% dos casos dor pós-embolização. Considerável. Para os outros casos que é feito com mola, 0 dor no pós-operatório. Mudando um pouco de assunto, mudando um pouco de tema, mas permanecendo no mesmo assunto, a gente está acostumado a ver, quando lê artigos a respeito de embolização da artéria retal, a gente está acostumado a ver falar em embolização da artéria retal superior, média e até da inferior, como a gente viu nesse último artigo. E aí, tem um artigo na AJR de 2004, em que uma paciente com múltiplos sangramentos, inclusive um sangramento intracerebral, intraparenquimatoso cerebral, ela evolui com um sangramento retal, que foi embolizado cola, foi embolizado com cola, e 2 horas depois o paciente volta a sangrar. E eles então fazem um novo estudo, uma nova arteriografia, e viram que o sangramento partia também da artéria sacral média. E aí fizeram a embolização com GEL-FUAN e mola no final. Eles alegam que a artéria sacral média é facilmente negligenciada por não ser estudada durante as arteriografias. Então, um artigo de 2021, ele utiliza, se eu não me engano, 19 cadáveres para estudar o comprometimento da artéria, a função da artéria sacral mediana. Então, ele consegue perceber que ela tem anastomose com a artéria retal inferior, e ele consegue perceber também, na figura do meio, na foto do meio, que a artéria sacral média penetra na parede do reto. Então, ele sugere
que em 49% dos pacientes existe uma possível irrigação do reto pela artéria sacral média, coisa que é facilmente negligenciada mesmo. Em todas as minhas arteriografias, eu nunca estudei artéria sacral média. É uma coisa para a gente se pensar. 50% é muito. Agora eu vou apresentar 2 casos bem rápidos. Estou com o tempo estourado aí, mas vai ser bem rápido. O primeiro caso é um paciente com enterorragia volumosa, queda expressiva do HB e do HT. Ele vinha rolando de hospital em hospital e não conseguia descobrir. Fez 3 colonoscopias para identificar um foco de sangramento. Foi realizada a tomografia em outro serviço, mas não no serviço que eu estava avaliando o paciente. Ele estava com muito sangramento. E na hora da minha conversa com ele, ele tinha uma história de doença hemorroidária prévia. Então, a gente fez uma arteriografia, identificamos ramo abaixo da sínfise pública, com sinal de sangramento ativo. Numa fase mais tardia, a gente conseguia ver o acúmulo de contraste. Foi realizada a embolização e naquela área onde a gente via a hemorragia, o sinal de sangramento ativo, a gente não vê mais. E a gente percebia, vou dar voltar aqui, um plexo hemorroidário venoso um pouco exuberante, não tanto, mas a gente percebia aquele sangramento ativo. Foi feita a embolização da artéria retal, das artérias retais bilaterais, e o antes e o depois tem uma diferença gritante aí, onde a gente não vê mais o sinal de sangramento. Desculpa, alta após um dia de internação hospitalar, hemograma estabilizou, o paciente foi para casa no dia seguinte. O segundo caso é um caso de um paciente com 68 anos, enterorragia volumosa, deu entrada no hospital e fui logo chamado para avaliar o caso. Ele tinha uma queda expressiva do HB e do HT, já tinha sido transferido para a UTI, foi feito concentrado de hemácia para ele, a tomografia computadorizada foi linda para a gente e péssima para ele, mostrou um sangramento ativo na topografia do reto. Então, facilitou bastante para mim, já fui direto. Quando o paciente estava entrando em sala, eu perguntei se ele tinha alguma história de doença hemorroidária, ele confirmou, disse que sofria muito e sangrava muito com aquilo e nunca procurava um médico, porque simplesmente tinha vergonha de ir ao médico. Essa é a tomografia, mostra na seta amarela, mostra o sangramento ativo, e aí a arteriografia mostra um plexo hemorroidário muito exuberante. A gente vê um acúmulo de contraste, um blush proveniente do ramo da artéria retal superior direita, e o plexo hemorroidário bem exuberante. A gente vê uma estase do meio de contraste venosa, demorava muito para o contraste sair das veias. Foi feita, então, a embolização bilateral, com todos os 2 casos foi com mola. A gente fechou, temos o antes e o depois. O paciente ficou muito bem, alta depois de 3 dias, alta hospitalar depois de 3 dias. Isso é uma fase muito tardia, feito um single shot depois da primeira aquisição, e no final, depois da colocação das molas arteriais, a gente via a vascularização ainda com contraste, mostrando a estase desses vasos venosos. Isso. Nossa experiência, que provavelmente vai ser apresentada na Sobrice de 2022 agora, são 15 pacientes de 2017 a 2022. Aqui nós só utilizamos mola, sucesso técnico aqui de 100%. É um procedimento relativamente fácil de ser feito, o sucesso clínico maior do que 70%, e o principal para a gente é sem complicações. Era isso. Desculpa ter passado um pouco do tempo, mas acho que não foi tão ruim. Não, excelente, Roberto. Rômulo, muito obrigado aí pela participação. Como nosso amigo Zé Hugo já falou, vamos deixar os comentários e perguntas para o final e vamos dar seguimento com o colega e amigo Hugo Gouveia, que é intervencionista do Rio de Janeiro, do INCA, vai falar aí sobre a hemorragia na hipertensão portal. Por favor, mestre Hugo. Boa noite. Obrigado pelo convite. Acho que está todo mundo vendo minha tela aí.
Vamos dar seguimento. Valeu. Eu vou abordar o tema aqui, acho que é um tema que eu tenho um enorme interesse, e né, apresentando algumas controvérsias, algumas coisas que a gente faz, que a gente tem visto de diferente, né, e tem observado também uma pequena modificação na literatura. É uma introdução muito rápida da hipertensão portal, que é o gradiente porte sistêmico acima de 5 milímetros. Ele tem uma significância clínica quando ele está acima de 10 milímetros de mercúrio, né, no gradiente porte sistêmico. E a partir de 10 ele começa a ter uma associação com varizes de esôfago, ascite, encefalopatia e também o hepatocarcinoma. E quando a gente passa de 12, a gente tem maior risco de sangramento, principalmente das varizes de esôfago, né? E acima de 16 com maior risco de morte. Então, aqui o 12 aqui é o nosso um número importante para a gente que está pensando já em TIPS. Então, a gente, quando pensa aqui na hipertensão portal, ela é extremamente complexa, né? Então, a gente fica aqui rodando entre uma vasodilatação esplâncnica, que leva hipotensão, retenção hídrica, aumenta a pressão portal, e que a gente fica girando nesse feedback positivo, piorando a hipertensão portal e o processo de angiogênese também levando à formação de varizes. Então, a gente tem duas opções aqui já destacadas, né? O TIPS e o BRTO e suas variações, tá? Do ponto de vista de intervenção. As varizes de esôfago, elas têm uma mortalidade de 20% em 5 anos, mas quando elas estão associadas com outras comorbidades, né, outras complicações relacionadas à cirrose, a mortalidade sobe bastante, 80% em 5 anos. É uma mortalidade que eu costumo muito fazer a comparação, a mortalidade de câncer, né, de um câncer avançado. E as varizes gástricas, a gente entende como sendo varizes de parede verdadeiras. Admite maior tensão na parede e sangram com menores gradientes de pressão porte sistêmico. A mortalidade é muito superior à das varizes esofágicas, por isso, mortalidade é até 40%. Bom, TIPS versus BRTO, uma discussão de congresso, né, discussões aí acaloradas, principalmente Ocidente versus Oriente, e estudando, a gente entende um pouco aí o que acontece. Os japoneses, eles não fazem TIPS, né? Os japoneses e coreanos, eles não fazem TIPS, raramente fazem TIPS. Então, eles foram desenvolvendo aí as técnicas de forma pioneira de BRTO, e eles usaram muito o etamulin. No Ocidente, né, sempre se usou muito TIPS, então tem uma teoria, assim, uma abordagem mais descompressiva, e eles não usavam, né, principalmente nos Estados Unidos e na Europa não se usa muito o etamulin, porque eles não têm o antídoto que previne a hemoglobinúria, né, que chama a aptoglobina, que no Japão é disponível para uso, no Ocidente não é. Então, nunca foi usado, né, nunca foi feito o BRTO, ou não se fazia, né, hoje em dia já se faz bastante, mas não se fazia historicamente o BRTO no Ocidente, né, por medo de efeitos colaterais do uso do etamulin. Bom, o TIPS ele é altamente eficaz para as varizes de esôfago, né? Hoje a gente tem um conceito do early TIPS, que tem se imposto, né? A gente tem realmente indicado o TIPS de uma maneira mais precoce naqueles pacientes que têm indicação do early TIPS. E o TIPS é interessante que ele causa uma descompressão mais significativa da veia porta. As varizes gástricas, elas têm uma taxa de ressangramento de até 30%, é o calcanhar de Aquiles aí do TIPS, né? A gente entende assim que o TIPS, a gente quando pensa no sistema portal, né, no sistema porto-mesentérico, a gente faz muito uma divisão, né, entre a porta, né, que é o sistema porta direito, o sistema que a gente chama de sistema porta esquerdo, que é o sistema mais relacionado ao baço. Então, as varizes gástricas, elas estão mais relacionadas ao fluxo da veia esplênica do que propriamente ao fluxo da veia porta. Então, elas têm uma chance maior de ressangramento quando a gente faz somente o TIPS, né? O TIPS também está restrito a paciente com MELDs menores do que 19 pontos, né? E também está associado à encefalopatia, que é uma limitação importante. O BRTO ele é altamente eficaz nas varizes gástricas, ele melhora a função hepática e também leva uma melhora dos quadros de encefalopatia. A gente também usa esse procedimento, né, e seus derivados, muito para tratar encefalopatia. E aí, né, ao contrário, né, do TIPS, as varizes de esôfago são um problema para o BRTO, que o BRTO leva à embolização das varizes gástricas, a gente deixa as varizes esofágicas livres.
com o aumento do risco de sangramento, né? E pode levar a um surgimento ou piora da ascite. Bom, então aqui a gente já entende que a fraqueza de um é a fortaleza do outro, né? Então a gente já começa a entender que a gente pode fazer os dois procedimentos, por que não? Dependendo do cenário, dependendo da indicação, tá? Então, aqui, quando a gente pensa no tratamento endovascular, quando a gente pensa no paciente que está sangrando, né, e o sangramento de varizes, ele é um sangramento que ele, no primeiro momento, ele pode ter aquele sangramento sentinela, né? Então, o paciente pode fazer um primeiro hemorragia, ele pode fazer um controle inicialmente clínico e endoscópico, mas o radiologista intervencionista ele deve ser chamado imediatamente para ver esse paciente. Tá? Os hepatologistas, hoje em dia, obviamente, né, os mais experientes todos, já estão a par dos resultados do early TIPS, também o que a gente pode fazer em termos de embolização, e a gente tem que realmente estar atento, porque o próximo sangramento pode ser fatal, né? Nem sempre a gente tem uma oportunidade num segundo sangramento, principalmente com varizes gástricas. Tá? Então, aqui são os procedimentos que a gente pode fazer. Esse termo BATO, tá? É um termo, eu tirei esse artigo da TecVia, extremamente didático, recomendo muito, né, os artigos de BRTO e de TIPS da TecVia, me referenciam muito sempre na minha prática. Então, aparece muita associação, né, de TIPS com BATO. O BATO é colocar o balão por acesso transhepático, né, seja por acesso transjugular ou transparietal, né? Então, ele vai ser anterógrado, né, ao contrário do retrógrado do BRTO. Então, você pode fazer o TIPS, né, com a embolização dos shunts, já pelo acesso do TIPS, pode fazer o acesso junto com o BRTO, e vou mostrar alguns casos aqui que a gente tem feito aqui, está ilustrado, né? O TIPS aqui em cima, mostrando o TIPS com a embolização das varizes, e aqui o acesso percutâneo, não transjugular, o acesso percutâneo com a embolização das varizes, e aqui também o acesso pela via femoral através do shunt gastro-renal. Então, sobre a embolização de shunt, tá? Hoje a gente já tem evidência de pacientes com hemorragia, principalmente nesse caso aqui, que artigo publicado esse ano na Hepatology, que a embolização dos shunts ela reduz o ressangramento e a encefalopatia pós-TIPS. Tá? Então, a gente já tem aí um trabalho, um estudo randomizado, estudo que já nos autoriza já nos dá um pouco de luz aí nessa controvérsia. Tá? Então, passar o primeiro caso, né? É um paciente que fez essa sigla aqui, PTO, percutâneo, tá? Percutâneo transvenous obliteration. Eu não uso o termo BATO porque eu não uso balão, né? A gente tem muita dificuldade aqui no mercado de conseguir o balão de oclusão que os japoneses têm. Então, aqui a gente tem principalmente em cenário de urgência. Então, a gente usa outras técnicas que eu vou mostrar, e aqui também vai ser o BRTO, a gente usa o CARTO, tem vários siglas, né? O CARTO é coil, tá? Então, ao invés de usar o balão, eu uso o coil para proteger. Então, aqui um caso, um paciente de 65 anos com encefalopatia, isso é importante. Esse paciente era um paciente super obeso, que ele descobriu as suas varizes gástricas gigantes, descobriu que era cirrótico no pré-operatório de cirurgia bariátrica. Ele ia fazer uma bariátrica, pediram uma endoscopia para ele, e então descobriram aí, né, que o paciente tinha aí uma cirrose importante e com varizes de grosso calibre. E aqui foi pela encefalopatia, né? A gente optou pelo acesso percutâneo aqui, o acesso transparietal aqui para a via porta, né? Aqui uma portografia. E aqui a gente vê, ó, é interessante, quando a gente faz a portografia não aparece nada, né? Isso aqui que a gente fala, que vindo da via porta não tem nenhuma varize, mas quando a gente faz do baço, né, da veia esplênica, a gente começa a entender um pouco mais os problemas, tá? E aqui é interessante a gente destacar a anatomia, tá? Que é muito importante quando a gente vai embolizar varizes gástricas. A gente tem que sempre enfatizar. A veia gástrica esquerda, tem que sempre procurar as três. A veia gástrica posterior, que também pode ser duplicado, e as veias gástricas curtas. Então, no cenário de hemorragia, sempre façam esplenoportografia, não só portografia. A mesentérica, ela vai ter pouca participação aqui nas varizes gástricas. Você tem que injetar do baço, né, para procurar aqui os shunts e as varizes, que são as varizes mais graves. Então, aqui essa anatomia, né, que a gente tem que ter sempre em mente. Aqui a embolização, uma foto da embolização, a gente usa coil e cola, né, eu gosto muito de usar essa associação. E aqui foi o shunt maior da gástrica posterior, que eu embolizei com shunt, né, com cola e coil, e a gente vê que
a gente emboliza, né? E se a gente não embolizar as outras veias, olha o que acontece, né? Já recanalizou tudo, né? Então, assim, esse era o maior, eu embolizei, mas a gástrica esquerda assumiu aqui o papel de recanalizar esse shunt e as varizes gástricas. Então, a gente tem que, né, partir para a embolização. Aqui eu usei um pequeno plug que passa dentro de um catéter 5F, e depois a gente vai olhar lá, sobrou, né, uma pequena veia gástrica curta, pequena, né? Parece que está tudo tranquilo. Só que quando a gente vai ver, né, a gente faz uma injeção seletiva, a gente vê que não tem nada de tranquilo, né? Então, as varizes gástricas estão lá ainda, de grosso calibre. Então, a gente tem que sempre pensar nas 3 veias, tá? Veia gástrica esquerda, veia gástrica posterior e as veias gástricas curtas, suas variações anatômicas. Então, foi feita aqui também a embolização com coil e cola, né? Então, está aqui o controle final desse paciente. Então, a gente fez o procedimento que a gente chama de PTO, né? Bom, esse paciente, ele fez uma endoscopia digestiva 2 meses após, né? E ele persistia com varizes gástricas de grosso calibre, a despeito do tratamento, né, que eu achei que tivesse sido excelente. Então, a gente vê que, realmente, assim, a gente fecha o que a gente está vendo e esse paciente tem uma hipertensão portal significativa, ele tem uma grande chance de desenvolver novas varizes. Então, aqui foi feita um cateterismo do shunt gastrorenal e a sua embolização aqui utilizando o coil, né? Então, a gente usa o termo carto, tá? Então, foi feito um PTO mais um carto nesse paciente. O paciente está muito bem e ele melhorou da encefalopatia, né? Que não era a queixa principal, ele agora está livre de encefalopatia. E o dado interessante é que ele trabalha com manutenção de aeronave, né? Ele trabalhava encefalopata. Então, assim, não, acho que ele agora, o mundo está mais seguro depois da embolização desse shunt. Um outro caso, né, é um caso de um paciente que a gente faz um TIPS e encontra, né, toda essa complexidade de varizes gástricas com shunt, né? Então, a gente, né, como eu falei lá, né, a gente hoje já tem um estudo randomizado mostrando que a embolização do shunt ela está associada a menor taxa de sangramento de encefalopatia pós-TIPS. Então, a gente também faz isso de rotina. Um paciente de 39 anos, tá? Um homem, com hemorragia digestiva alta grave, ele é um paciente cirrótico por cirrose alcoólica, e varizes gástricas de grosso calibre. Então, a punção, né, que vocês já conhecem, e aqui, ó, a gente já vê, né, um fluxo completamente fugal na veia esplênica para um shunt volumoso, e aqui a veia gástrica esquerda também, né, de calibre bastante significativo. Então, aqui nesse caso, tá, eu já fechei aqui embaixo o shunt, porque eu queria embolizar lá de cima, né, até por um aprendizado daquele outro paciente, já fiz tudo no mesmo tempo, jogando cola, né? Então, protegi aqui com mola, joguei cola, né? É divertido acompanhar a cola. Então, a cola vai, até parar lá no coil, né? Então, parou, shunt fechado, e aí a gente pode continuar nosso procedimento de embolização. O shunt aqui no controle imediato, né? Então, o shunt completamente fechado. Isso aqui não é veia esplênica, tá? Isso aqui é shunt. Então, ele é cheio de cola. E aqui também a cola lá embaixo no shunt, na porção já próxima da veia renal. E aqui, quando a gente injeta agora na veia gástrica esquerda, né, a gente vê que o fluxo está completamente parado. Nesse caso aqui, eu optei por não embolizar a veia gástrica esquerda, que o fluxo está parado, e porque a veia gástrica esquerda ela é uma veia muito próxima do meu TIPS, né? Então, ela está protegida pelo meu TIPS. Eu optei por não embolizar, tá? Então, aqui o controle final do TIPS, ela não enche, ó, tá? Então, mostra realmente que o TIPS ele causa, né, uma queda bastante significativa da pressão venosa nesse segmento e uma redução menor aqui na veia esplênica, tá? Um outro caso, um paciente que fez, esse caso, eu vi aí que o Diego estava conectado, Diego Lacerda trabalha comigo, Diego trabalha lá na UFRJ e estava com uma paciente que teve uma indicação de fazer um TIPS, né? Ela tinha 63 anos, uma cirrose por NASH, tinha um CHAD, né, razoável, e fez uma hemorragia digestiva alta. Agora, aqui eu chamo a atenção, por varizes de esôfago, tá? Não mais por varizes gástrica.
Ela não tinha condição logística, hospital público, né, hospital universitário, não tinha como realizar o TIPS, e o Diego fez, então, uma embolização das varizes. Aqui a gente vê as varizes, né, em direção ao esôfago, né? Então, a gástrica posterior embolizada aqui com cola já, aqui a gástrica esquerda também embolizada. O resultado final do procedimento, aqui ele fez um acesso na veia porta pelo lado esquerdo, né? Então, foi o acesso que ele optou. E aí essa paciente, ela volta a sangrar 2 semanas após o procedimento, né, de embolização das varizes, com um novo episódio perdão. Ele fez uma nova endoscopia que mostra lá, né, realmente as varizes de esôfago de grosso calibre. Foi indicado então o TIPS. A gente fez, eu fui lá ajudar o Diego, a gente encontrou um gradiente porte sistêmico de 17 milímetros de mercúrio. Então a gente realmente vê, né, que esses pacientes com gradiente muito alto, eles têm uma alta chance de voltar a sangrar, né? Então aqui, ó, a veia gástrica esquerda que ele tinha embolizado, totalmente recanalizado, perfundindo varizes de esôfago, né, em grande quantidade. Aqui foi colocado TIPS, né? E essa paciente está muito bem, ela fez uma encefalopatia pós-TIPS transitória e já foi de alta muito bem. Esse caso foi feito na semana passada. Um outro dado aqui que eu queria destacar para vocês, né, para a gente pensar também no baço. Tá? O baço ele promove algumas modificações na dinâmica do fluxo portal que podem ser alvos terapêuticos. Tá? Então, a gente pensar aqui, por exemplo, tem alguns estudos, né? Esse estudo aqui foi um estudo que também foi publicado recentemente, em 2021, que comparou pacientes com varizes que sangraram, que fizeram controle por endoscopia, e um outro grupo, né, que fez controle por endoscopia mais embolização esplênica. Então, o grupo que teve mais embolização esplênica, o grupo de intervenção, teve uma menor taxa de sangramento de forma significativa do que quem fez só endoscopia. Tá? Além de outras funções também, como, por exemplo, na melhora da encefalopatia. Esse aqui é o meu último caso, tá, de varizes gástricas de uma etiologia extremamente incomum. Um homem de 24 anos, ele é estudante de medicina, sem qualquer comorbidade, tá, que ele fez uma endoscopia por um outro motivo, por uma queixa dispéptica. E a história patológica dele pregressa, ele tinha um trauma abdominal na infância, com uma lesão esplênica que fez um tratamento conservador. Tá? Então, vou passar aqui só a fase portal para a gente adiantar, e a gente vê o que ele tem. Ele tem uma esplenomegalia e ele tem varizes gástricas de grosso calibre. Eu acho que esse coronal também aqui é interessante. O que aconteceu com ele, ele teve um trauma, né, e ele teve uma separação, ele teve uma laceração esplênica, em que 2/3 do baço se desconectaram da veia esplênica, né, e o terço inferior ficou conectado. E esses 2/3 superiores começaram a drenar pela veia gástrica, pelas gástricas curtas, e fizeram varizes de grosso calibre. A gente discutiu esse caso, né, foi uma discussão multidisciplinar, né, se trata ou não trata. Ele não tem cirrose, ele não tem hipertensão portal, mas são varizes, né, varizes que a gente sabe que tem uma mortalidade muito alta. Então, a gente decidiu por tratá-lo. Aqui uma esplenoportografia mostrando, né, o retorno venoso esplênico significativo pelas varizes gástricas. Aqui a gente aqui a gente faz o cateterismo, a gente optou por um acesso transparietal para ver a porta, né? E a gente observa, né, o tamanho dessas varizes, né? Foi colocado aqui um balão de angioplastia mesmo, que era o que estava disponível na veia gástrica esquerda. Essa aqui é a gástrica posterior, né, que está enchendo aqui, ó, e aqui o acesso foi pela gástrica curta, né, na verdade, que está vindo lá do duílio esplênico. Bom, a gente embolizou, né, tudo com cola, com mola. Isso aqui é uma coluna de contraste parado, ficamos bastante satisfeitos, né, e associamos o tratamento aqui com embolização esplênica, tá? Porque essas varizes são nutridas principalmente pelo baço, que foi feita uma embolização esplênica, e esse menino já se formou, está super bem, né, já fez endoscopia, e houve uma redução bastante significativa do calibre dessas varizes. Era isso. Muito obrigado. Maravilha, Hugo. Muito obrigado. Vamos partir logo para a nossa última apresentação, o Dr. Igor Faria. Dr. Igor também foi residente nosso lá no INCA, ex-residente da
radiologia intervencionista do INCA, com muito orgulho. Partiu também para São Luís e faz um trabalho absolutamente pioneiro de ponta lá. Muito obrigado por ter aceito o convite, Igor, e a palavra está com você. Obrigado, Zé Hugo, pelo convite. Boa noite a todos. Me coube o tema falar do uso de agente líquido na hemorragia digestiva. Felizmente, eu tive grandes professores que me ensinaram muito sobre a importância dos agentes líquidos, principalmente a cola, e a gente vai bater um bate-papo aqui rapidinho sobre esse cenário. Então, qual é o racional da gente usar um agente líquido numa hemorragia digestiva, né? Então, a gente tem que entender um pouco as propriedades desses agentes. Então, a capacidade de penetração do agente embolizante, onde muitas das vezes, nos cenários de hemorragia digestiva, a gente não consegue ir tão distal com um microcatéter, e exatamente no ponto onde está acontecendo aquele sangramento, e aí, com o agente líquido, a gente consegue enviar o agente embolizante ali até o ponto de sangramento. Outra vantagem muito importante nesse cenário é não haver dependência do status de coagulação do paciente. A gente sabe que, frequentemente, esses pacientes têm inúmeras comorbidades, em uso de bastante medicação e, frequentemente, tem alteração nos parâmetros de coagulação. Então, diferente de outros agentes comumente utilizados, como molas, esses agentes líquidos eles não sofrem alteração em função da coagulação e, obviamente, da elevada capacidade hemostática que eles possuem. Isso é um conceito que eu acho fundamental a gente ter em mente. O grande questionamento de usar esses agentes é o risco de isquemia intestinal. Esse é um trabalho super interessante de um grupo do Japão, onde em modelos suínos eles fizeram inúmeras embolizações de vasas retas, né, em menores e maiores graus, e a conclusão que eles chegaram é que se você embolizar até 3 vasas retas, é seguro, não há risco de isquemia. Quando você emboliza acima de 5, você acentua muito o risco de isquemia. Então, esse é um conceito que eu utilizo demais na minha prática, sempre para a gente saber o nível de segurança que a gente está trabalhando. Os principais agentes líquidos a gente pode dividir aqui em não adesivos e os adesivos. Os não adesivos, o clássico é o Onyx, mas existem outras marcas disponíveis no Brasil, como o Fio e Squid. E os adesivos, que é a cola, tem 2 marcas disponíveis, né, a Glubran e o Stoacryl. E outros líquidos, eu confesso que eu não tenho nenhuma experiência de utilização nesse cenário e não vai ser tema aqui da nossa conversa. O Stoacryl é a cola mais conhecida aqui por todos, é a que está há mais tempo no mercado, embora não tenha liberação nos Estados Unidos, aqui a gente tem liberação, é amplamente utilizada. E a concorrente é a Glubran, é uma marca italiana, onde a única diferença é a adição de um monômero e que faz toda a diferença nas propriedades quando a gente vai comparar o Glubran do Stoacryl. Então, eu vou destacar aqui algumas das principais diferenças. O Glubran ele tem uma polimerização a 45 graus, diferente do Stoacryl, que é o dobro da temperatura, né, 90 graus, e isso vai ser importante, inclusive, para a gente entender algumas sintomas que o paciente apresenta após a embolização. O tempo de polimerização do Glubran ele é muito mais estável, então ele demora de 30 a 90 segundos para polimerizar, diferente do Stoacryl, que é uma polimerização imediata. Consequentemente, além disso, ele provoca menor citotoxicidade, menos inflamação, e, obviamente, quando a gente está falando de menor citotoxicidade, menor inflamação e e uma temperatura de polimerização menor, a gente está falando também de menos dor para o paciente. Não custa lembrar, isso é bem conhecido, mas vale lembrar, esse conceito tem 40 anos, né, na Alemanha, onde a gente sabe que
a diluição da cola com lipiodol influencia no tempo de polimerização, e esse conceito ele deve ser utilizado na sua embolização à medida que você deseja que o agente vá mais distal ou menos proximal. Bem conhecido, mas não custa lembrar. Entrando um pouco aqui nos casos, esse primeiro caso era um paciente idoso, entrou na emergência com um quadro de instabilidade hemodinâmica, por uma hemorragia digestiva maciça. Isso aqui é angiotensina de entrada, então aqui numa fase arterial, a gente vê sinal de sangramento ativo aqui no sigmoide. Aqui uma porção mais inferior, a gente vê aqui esse sangue, e da angiotensina o paciente foi direto para a hemodinâmica. Aqui a arteriografia da mesentérica inferior, o paciente estava muito agitado, com instabilidade, já bastante desorientado, respiração ofegante, aquele cenário bem difícil. A gente, na arteriografia, não conseguia ver direito onde era o ponto de sangramento. E aí, mais uma vez, né, a angiotensina, que o Enio comentou lá no começo, é o que muda a história. Então, a gente tem referências anatômicas de onde localizar. A gente fez um cinecárdio que ajudou muito a gente a bater o martelo do ponto que estava sangrando. Então, a gente vê esse vaso subindo aqui, e aqui uma fase já um pouco mais tardia da injeção, a gente vê contraste extravasando na alça. Isso aqui é o resultado final de um cast de cola que preencheu o divertículo, e aqui o vaso que estava indo para a área de sangramento. Isso aqui foi no final do procedimento, só para vocês terem uma quantidade da quantidade que esse paciente estava sangrando. Com 5 dias, esse paciente foi de alta para casa. Agora, mostrando um caso de hemorragia digestiva alta, paciente jovem, 38 anos, era bombeiro, chegou na emergência com hemorragia digestiva maciça também, casos dramáticos. Isso aqui é a angiotensina de entrada dele, mostrando sinal de sangramento ativo no estômago. Esse paciente ele foi para endoscopia. Na endoscopia, tinha um coágulo aderido no foco de sangramento, não conseguiram progredir muito, e aí ele foi para hemodinâmica. Arteriografia do tronco celíaco, a gente já vê um foco de sangramento aqui na artéria gástrica esquerda, já um cateterismo seletivo da gástrica esquerda, a gente vê esse foco de sangramento. E aqui o resultado final com o cast de cola pacificando a área de interesse do sangramento. Esse paciente recebeu alta poucos dias depois do procedimento. Mais um caso, fase sem contraste, aqui no sigmoide, um divertículo, fase pós-contraste arterial com sangramento ativo dentro da alça. Mais uma vez, exame pré-procedimento fundamental para a gente conseguir topografar o local de sangramento. A arteriografia da mesentérica inferior, o que a gente vê é uma área aqui discreta de possível sangramento, um cateterismo já agora um pouco mais próximo daquele vaso que vai para o foco que a gente considerou de sangramento, cateterismo superseletivo do vaso e agora já assim bem mais visível. E esse é o resultado final de injeção de cola, o cast de cola e preenchendo inclusive o divertículo, né? Todos os casos, nenhum sinal de isquemia intestinal. O outro agente líquido, a classe de agente líquido que a gente pode utilizar são os não adesivos, né? Os polímeros. Eles são baseados, os mais conhecidos, né? Em álcool vinil etileno, que é o Onyx e o Squid. Existem também os não baseados, que é o fio. E a grande vantagem do fio é que ele não precisa de agitar. Diferente do Onyx e do Squid, eles precisam ser agitados por mais ou menos 20 minutos. E, às vezes, no cenário de emergência, isso pode acabar atrapalhando. É sempre bom lembrar que esses agentes eles precisam do solvente, que é o DMSO, e, por utilizar esse solvente, é necessário que os microcatéteres sejam compatíveis com o DMSO, então sempre ficar atento. Isso é informado na embalagem. Inúmeros catéteres de neuro eles são compatíveis, né, com o DMSO. Da mesma forma que a gente trabalha com diluição em cola em lipiodol,
a indústria ela já disponibiliza algumas diluições dos seus agentes, então do Onyx, Squid Fill, tem diluições, apresentações diferentes que a indústria disponibiliza, e trabalhando nessas apresentações tem menos viscoso e mais viscoso, e obviamente que isso vai impactar no quão distal você quer ir, né? Então é o mesmo racional que a gente usa para cola e lipiodol. Esse caso é um caso bem interessante, é um paciente de 62 anos, trombose portal há 17 anos por uma pancreatite, então aqui uma tomografia já numa fase venosa, ele estava com um quadro de hemorragia digestiva, os intensivistas insistindo para a gente levar direto para a arteriografia, e a gente insistindo em fazer angiotensina. Então a gente já vê essa trombose portal, era uma trombose super extensa, pegava toda a veia porta, esplênica e mesentérica superior, e isso já era sabido, inúmeras colaterais, né? Aqui inúmeras colaterais periesplênicas, mas obviamente a gente está falando da hemorragia digestiva aqui, e o que era a causa da hemorragia digestiva eram esses múltiplos vasos arteriais, com enchimento precoce de veia. Então, a nossa conclusão é que isso aqui era uma fístula arteriovenosa causada pela trombose crônica de veia porta. E aí a gente partiu para embolizar arteriografia da mesentérica inferior. Então, a gente já vê aqueles vasos arteriais tortuosos e já enchimento precoce de veia. Aqui já é uma fase um pouquinho mais tardia, a gente vê melhor aqueles múltiplos vasos arteriais e enchimento precoce de veia. Isso aqui foi um 3D que a gente viu, que mostra exatamente aquilo que a gente estava vendo na angiotensina. Nesse caso, a gente entendeu que o melhor agente para ser utilizado era o Onyx, já que tinha muito espaço para ser preenchido, e achava que seria mais seguro do que utilizar cola, então a gente optou por utilizar o Onyx. Esse aqui é o resultado final, o cache que ficou do Onyx. Esse caso eu fiquei com muito receio desse paciente evoluir com isquemia intestinal. Insisti com o cirurgião para 24 horas depois fazer uma laparoscopia. Ele fez a laparoscopia, não apareceu nenhum sinal de isquemia intestinal, felizmente. E eu imagino que isso tenha acontecido porque eu acho que isso não são vasos fisiológicos, não são vasos que nutrem a parede ali do sigmoide. Então, eu imagino que isso tenha sido a não causa, né, dessa isquemia, já que a área embolizada foi relativamente extensa. E, obviamente, que um radiologista intervencionista olhando isso, a gente não ia deixar essa veia porta passar despercebida, né? Então, no segundo momento, obviamente, não no mesmo tempo, a gente optou por recanalizar a veia porta, a gente conseguiu recanalizar a veia porta dele, ligando ali o tronco da porta a uma circulação colateral de mesentérica superior. Ele não tinha mais mesentérica superior, né? Era muito extenso, e esse paciente está super bem, continua em acompanhamento. Indo um pouco agora para a parte da evidência do que existe sobre os usos o uso dos agentes líquidos, comentar um pouco do guideline da CISA, um guideline de 2013, onde ele informa que a escolha do material, obviamente, é uma escolha individual, e ele sugere o uso de cola e Onyx nos casos apenas de hemorragia maciça, já que teria um risco maior de isquemia e necessidade cirúrgica por conta dessa isquemia. E aí a gente vai discutir um pouco sobre se essa é uma afirmação realmente verdadeira. E ele coloca que o esperado é que ocorra isquemia em 2% dos casos, aí já envolvendo todos os outros agentes embolizantes, e ele considera como os principais agentes embolizantes mola, gelfuan e partículas. Então, eu gostaria muito que vocês se atessem a esse número de 2%, que é o que ele considera razoável de isquemia global.
esse aqui é um apanhado dos principais estudos que tem do uso de cola. Talvez o maior grupo seja um grupo da Coreia do Sul, esse da JVR de 2014. E é importante notar que de 84 pacientes que tiveram a utilização de cola, esse estudo ele envolve um grupo maior, foram 112 pacientes, mas que utilizaram cola foram 84. E do grupo que utilizou a cola, eles tiveram apenas um único caso de isquemia intestinal. E se a gente somar todos esses casos de hemorragia digestiva baixa, que foram utilizados cola, somando todos esses estudos, tivemos 4 casos de isquemia intestinal sobre um total de 201. E isso representa 1,99, que é o número que o CIS considera como satisfatório para a isquemia intestinal nesse cenário de embolização. Essa é uma meta-análise de 2021, onde ele analisou 15 estudos, um N total de 574 pacientes, e dos 574 pacientes, 35 apresentaram algum sinal de isquemia. Só que o sinal de isquemia apresentado, na maioria desses pacientes, foi sinal de isquemia mucoso, que na verdade foi um achado de estudo endoscópico, até parecido com o caso que o N mostrou. Obviamente que aqui o agente utilizado foi cola. E que a imensa maioria deles não precisaram de nenhuma intervenção cirúrgica. Dos 574 pacientes, apenas 9 pacientes necessitaram de cirurgia. Se você fizer 9 de 574, vai dar uma taxa abaixo de 2% do que o CIS sugere no guideline. E esse trabalho, ele conclui que a associação de cola com lipiodol não causa um número relevante de isquemia, comparado com outros agentes. E que a maioria dos radiologistas intervencionistas que têm medo de usar cola para sangramento gastrointestinal, na verdade, deveriam considerar a cola, pois possuem taxas baixas de complicações na literatura. Com relação à literatura do Onyx, ela é menos extensa, obviamente, do que a da cola, então são trabalhos com N menor. E desses 3 trabalhos, nenhum deles mostrou nenhum caso de isquemia intestinal. Não dá para a gente afirmar categoricamente que o Onyx seria mais seguro que a cola, porque é um N pequeno, né? Mas o que a gente pode falar com uma certa segurança é que é um agente seguro, sim, de ser utilizado no cenário de hemorragia digestiva. Então, para concluir, os agentes líquidos eles são seguros e possuem taxas de complicações bem baixas. A isquemia, né, que é o nosso grande medo, eu acho que a gente pode afirmar que ela é igual ou inferior a outros agentes. E é uma excelente ferramenta na hemorragia digestiva. Sempre lembrar que não depende dos parâmetros de coagulação. E, obviamente, é importante ter familiaridade com o material. É isso, obrigado a todos. Essa é a equipe que eu trabalho. Maravilha. Igor, obrigado pela excelente apresentação. Tivemos 4 aí, apresentações da melhor qualidade. Tivemos o Enio falando sobre hemorragia digestiva baixa, o Roberto sobre embolização de hemorroides, e o Hugo na hipertensão portal, e agora o Igor com os agentes líquidos embólicos. Gustavo Pipoca, meu amigo, adiciona, chega mais. Não, eu queria parabenizar inicialmente a todos. 4 excelentes apresentações. Obviamente, alguns pontos para a gente discutir aqui. Acho que podemos seguir na ordem, né, em relação a Enio. Então, na verdade, a hemorragia digestiva, principalmente baixa, sempre fica aquela dúvida se eu não estou muito proximal ou se eu não precisaria ir mais distal, em que ponto fechar. Então, essa informação do Igor, de a gente poder fechar até, eu sempre considero 2, no máximo 3 vasa rectas,
né? Mas o agente também é muito importante. Então, eu acho que a grande vantagem da mola é ela ser posicionável e reposicionável, né? Então, a grande vantagem é quem tiver experiência com cola. Eu sou um grande defensor de cola, adoro cola, estou aqui. O Onyx, nesse território, realmente eu não tenho experiência, talvez um caso anedótico ou outro, mas não, já cola eu concordo plenamente, porém, exige muito mais familiaridade do que a mola, sem nenhuma dúvida, né? Então, a gente tem que saber onde a gente está fechando, porque se a gente não resolve o problema, a gente pode até dificultar a solução futura, né? Eu queria perguntar a Enio por que os 3 casos que ele mostrou foram com Gelfuan. Eu confesso que Gelfuan nesse território assim, não é nem muito um agente que passa pela minha cabeça. Mesmo quando você tem tumor, foi falado aí, realmente, tumor, acho que agente particular é uma grande opção. A gente tem que lembrar que um dos nossos papéis não é cessar ou pelo menos resolver a hemorragia ali, mas se a gente consegue localizar, já é um excelente avanço terapêutico, né? E que a mola, se a gente põe uma molinha ali no pé do tumor, ele serve muito como localizador também para o cirurgião. Então, temos alguns casos que a gente bota a mola, esse paciente sabe que é um tumor, ele vai para a cirurgia, às vezes ele tem dificuldade de palpar a mola, se for uma micromola, mas ele põe ali um arco, puxa o arco cirúrgico e dá uma olhadinha onde é que está a mola, vai lá e resseca aquele segmento e acha o tumor. Então, assim, na minha cabeça e na minha experiência, a mola ainda é meu agente embolizante de preferência no dia a dia da hemorragia digestiva, algumas vezes associando a partículas, algumas vezes cola. Mas Gelfuan, eu gostaria de saber o motivo. Só pensando, você mostrou doença diverticular. Você põe Gelfuan ali, o Gelfuan é um agente que, primeiro, a gente não tem controle para onde ele está indo, a gente não vê. Ele pode refluir um pouco, pode ir para frente, pode passar um pouco do que a gente queria, e depois a doença vai continuar lá, vai recanalizar o vaso e provavelmente esse paciente vai sangrar de novo, não acha não? É possível. O primeiro caso, a gente tentou fazer o cateterismo super seletivo, chegar um pouco mais proximal, né, Pipoca? A gente não conseguiu. Então, a gente optou, na verdade, se a gente colocasse uma mola ali, a gente ia fechar toda a artéria sigmoideia, né? Então, eu acho que pesou só um pouco a mão e fechou mais de 5, fechou umas 5 vasa reto, né? E deu aquele quadro de isquemia mucosa. Eu acho que, independente do agente embólico utilizado, eu acho que a regra prevalece mais para a gente não ter complicação, né? Eu acho que a regra, respeitar essa regra das 3 vasa reta é mais importante do que até o agente embólico, e é o que a literatura mais ou menos fala, né? Da gente usar o que a gente está mais acostumado e ter mais familiaridade. Então, a gente fez uma embolização mais proximal, a gente sabia que estava uma doença benigna também, né? Então, a gente optou só com o uso de Gelfuan, e, né, mesmo com o uso de Gelfuan, a gente viu que teve isquemia de mucosa e até já tem um mês de segmento esse paciente não voltou a sangrar. Pode sangrar esse mesmo divertículo, pode sangrar outros, né? Uma diverticulose bem importante que esse paciente tem, então acho que o negócio é tirar da urgência. O segundo caso, o aprendizado do primeiro me ajudou, porque foi um sinal muito indireto que eu achei de sangramento, aquele divertículo inflamado, né? Uma diverticulite com realce. Realmente tinha dúvidas, e eu não peguei extravasamento, né, para a alça, como no primeiro. Então, era só um realce do saco diverticular. Será que aquilo é ele mesmo ou pode ter algum outro ponto associado? Então, eu optei no Gelfuan por causa disso e respeitei um pouquinho mais a regra do vaza reto, e a gente não teve complicação. Mas esse foi o racional dos 2 casos aí, realmente, né? Eu já tive complicação de isquemia e cirurgia, né? E também foi semelhante ao primeiro caso. Eu não respeitei a vaza reta, eu fiz uma embolização um pouco mais... eu usei cola, no caso, e o paciente teve que ir para cirurgia 3 dias após, teve que fazer a ressecção. Quando fica realmente segmentos maiores embolizados, a isquemia vem. Perfeito. O nosso querido Roberto Rômulo, falando aí da hemorroida. Então, Roberto, só para
informar que a gente tem o Geofan calibrado no Brasil, né? A Merit traz a seringa calibrada, mas eu confesso que eu não tenho experiência em usar, eu uso realmente o Geofan, que a gente faz ali a papa, o torpedo, do jeito que quiser, mas existe disponível. É interessante demais essa hemorroida por dois aspectos. Primeiro, quando a gente com a embolização de próstata, a gente começa a identificar muito mais a artéria retal média, principalmente, né? E é uma artéria super fina ali, 2 milímetros, 1 milímetro, quase você não percebe. Quando você vê os casos de hemorroida, é uma artéria retal média enorme, fora as superiores que predominam, né? E realmente você vê que tem envolvimento arterial na doença. Não precisa ser nenhum expert nisso. Eu, minha experiência com hemorroida, acho que a gente fez um caso na restauração com o Leucio, que está aí assistindo, mas é anedótica também minha experiência. Mas é notável quando você vê as aulas e os casos nos trabalhos, a importância do suprimento arterial. E eu realmente tinha essa minha dúvida, se isso não era secundário. Você trouxe um artigo aí bem interessante, que isso é da fisiopatologia realmente da doença. Quando a gente faz embolização prostática, morria-se de medo inicialmente da artéria retal média, né? E agora você está mostrando aí trabalho e o colega pega a esfera 300 a 500 e emboliza as três, a superior, a média e a inferior. Na verdade, ele emboliza as 6, né? Que ele faz bilateral. Bilateral, exato. Sem isquemia de reto. Assim, sem isquemia clínica, com repercussão clínica. Então, isso eu acho que mostra que a retal média, quem faz o curso aqui com a gente meio que desmistifica isso, e é uma artéria que hoje, honestamente, eu não tenho medo. Se precisar para embolizar a próstata, ela ir junto, ela vai. Sem nenhum problema com partícula de 300 a 500, um lado ou mesmo os dois lados, desde que, obviamente, preserve as superiores e as inferiores. Agora, os casos que você mostrou, eu tenho algumas dúvidas, talvez por falta de experiência. Quando vem a mesentérica superior, geralmente ela vai trifurcar, é isso? Ela bifurca 2 vezes e vão ter... Os casos que eu vi ali, você fecha principalmente 2 e preserva uma, é isso ou eu vi errado? Geralmente, Pipoca, os primeiros casos que eu fazia, eu fechava bem proximal, bem depois da bifurcação. Aí eu fui vendo os casos que o Vidal publicava, vendo as fotos das aulas dele, e eu vi que ele descia o máximo que conseguia com os catéteres. Eu utilizava também um microcatéter diferente, que eu não uso mais, eu uso um menos calibroso para descer mais. E hoje em dia eu desço mais. E assim, a gente tem boa resposta, os pacientes gostam bastante, e assim, a partir do momento que bifurca, ele bifurca novamente, e teoricamente você tem que acabar com o fluxo abaixo da síntese pública. Então, não necessariamente você precisa fechar todas as artérias para que isso tenha uma boa repercussão para o paciente. Então, ali, eu fecho 2 artérias de um lado, 2 do outro, faço uma aquisição, melhorou bem, eu paro por aí. Eu não procuro fechar tudo, até porque para não causar uma possível isquemia. Mas hoje em dia a gente está vendo aí o maior número de relatos de uso de partículas, e é bem seguro, pelo que a gente consegue ver na literatura. Outra observação dos meus casos, eu tenho um número interessante de casos aqui, eu fiz 15 casos, e o que eu pude perceber é que como o Vidal ele faz muito distal, ele utiliza mola muito pequena, ele usa mola de 2 milímetros. Aqui eu faço distal, mas eu não faço tão distal quanto ele. Então, todas as artérias retais superiores que eu pego, na grande maioria das vezes, elas são muito calibrosas. Então, eu já começo com uma mola de 5,10, 5,15 e vou embora. Costuma... Entendi. Até agora, 100% deu certo. E você estuda as retais médias, as hipogástricas, para procurar a média? Ou... No começo eu não fazia isso, eu estou começando a fazer agora. O último caso tem 2 semanas. Na verdade, assim, o que o Vidal ele recomenda? Ele recomenda que quando a gente vai pela superior e a gente vê uma predominância da média, aí ele sobe da superior, ele sobe para a média e emboliza a média pela superior. E no último caso,
eu não achei tão exuberante essa comunicação com a média e resolvi fazer, mas aumenta muito o tempo do procedimento. Para você cateterizar, às vezes troca de catéter. Eu costumo utilizar o Cobra 1 4F para descer bastante na mesentérica inferior. Então, aí, às vezes, eu tenho que trocar o catéter para descer nas hipogástricas. Então, assim, fiz uma vez, mas eu acho que aumentou muito o meu tempo de procedimento, tempo de raio. E eu acho que o esquema bom é o que o Vidal fala, é ir da superior para a média. E aí sim Então, fechar ali. Tu usas um microcateter de neuro e mola de neuro ou mola? Qual o material que tens usado? Eu uso ou o Ribar 27, quando os casos são muito calibrosos, ou o Maestro 2.1. Geralmente é o kit que eu uso. É o mesmo da próstata, geralmente. Com que mola? Que mola tu usas? A mola eu uso a Concerto. Então, Usei a muito Concerto... interlock. Eu gosto das molas fibradas. Usei muito interlock no começo e mais ou menos a metade dos casos para cá eu comecei a utilizar a Concerto. A Concerto passa num cateter, no Echelon 10, num cateter... então, você pode, se quiser ir mais distal, para passar para a média, né? Porque eu vi esse caso do Vidal, quando ele injeta, você aparece a anastomose. Então, por um acesso só, ele consegue fechar tudo, né? Excelente. Excelente, é ótimo. Ô, Roberto, e fazer só partícula? Sem mola? Foi como a gente fez. Aquele caso que você fez. Eu tenho 2 casos aqui, mas que eu nem estou classificando eles como tratamento de hemorroides, porque foram 2 tumores. Um era um tumor de próstata que invadiu o reto, e o outro era um tumor de cólon que tinha metástase para reto, que tinha acometimento do reto também. E eu fechei os 2 com partícula. Na verdade, são 3, porque o último também foi assim. Mas, assim, eu não estou muito confiante que isso aí que eu utilizei com o intuito de acabar com as hemorroides. Foi para embolização tumoral mesmo, igual o Pipoca falou. Mas eu acredito que é uma boa pedida. Depois desses últimos artigos que eu tenho visto, poxa, o cara fechou com 300 a 500, as 3 artérias retais, e não deu nada. Só a única coisa que deu foi dor. Dor nele. Dor torácica. A gente tem na próstata. Roberto, posso te fazer uma pergunta rapidinho? Claro. Eu tive 2 indicações aqui de embolização hemorroidária em paciente cirrótico. E o que você acha? Você acha que tem que ir pela artéria, tem que ir pela veia? Hugo, eu ia até falar isso na aula. Tem 2 artigos que falam isso, sendo que o Zé me mandou uma mensagem dizendo que eram 12 minutos, então eu tinha que cortar muita coisa. Então, acabou que esses artigos foram cortados. Eu imaginei que fosse ter perguntas sobre isso. Tem um artigo que fala, na verdade, tem 2 artigos que falam que não aumenta a incidência de sangramento hemorroidário nos pacientes cirróticos. É como se fosse uma incidência normal do paciente não cirrótico. Mas existe essa comunicação. A artéria retal superior drena para a veia retal superior, que drena, que é uma comunicação da veia porta. Então, assim, esse shunt existe. Eu tenho lido esses 2 últimos artigos, eu posso te passar depois. Ele fala que realmente é uma verdade a melhora dos pacientes que têm sangramento com cirrose embolizar a artéria. Ele sugere que isso seja feito, porque a anastomose da retal média com a superior, com aquilo aí, vai continuar existindo. Então, a gente reduz o risco de sangramento. Eu acho que, hoje em dia, eu estou achando... Eu lembro que você me ligou, deve ter uns 2 meses, perguntando, eu ainda achava que não era bem indicado. Mas depois que eu li esses 2 últimos artigos, eu estou começando a pensar que realmente sim, é uma boa. Se eu não me engano, o último artigo, ele fala 19 pacientes cirróticos, se eu não me engano, e ele teve a redução de sangramento. É importante, o artigo é importante, eu acho que vale a pena a gente pensar isso nos pacientes cirróticos. É uma boa pedida. Eu fiz os 2 pacientes, né, cirróticos. Uma senhora melhorou e o outro paciente não melhorou. Então, ficou na moeda aí. Volta e vai na retal médio. É uma boa ideia. O Romulo, Henrique Salas, não sei se vocês conhecem aí,
está perguntando se o endpoint da embolização das retais é a árvore seca, parada de fluxo, ou seja, amputar aquela artéria mesmo, ou você quer só reduzir o fluxo e deixar ainda passando alguma coisa? Assim, o meu endpoint no começo era amputar. Quando eu pensava em embolizar as retais, era amputar mesmo. Mas eu vinha percebendo que isso aí não é o endpoint de todo mundo que estuda, que faz embolização para hemorroida. Então, o que eles fazem é não ter fluxo abaixo da sínfise púbica. Então, isso aí pode ter ali um fluxozinho, pode ter um blushzinho ali do corpo cavernoso do reto, mas não precisa você amputar. Talvez, nos artigos com partícula, o endpoint seja a parada. E aquele artigo que eu mostrei que é que é árabe, jornal árabe de radiologia intervencionista, as imagens dele são as artérias retais completamente amputadas proximais. E ele usou 300 a 500. Pipoca, tem no chat aqui um dos participantes levantou a mão para falar, o Ricardo Amaral, um brasileiro que está lá no Canadá, que quer fazer um comentário sobre Pediatria. embolização do paciente cirrótico de variz. Eu não Se vi ele aqui. consegue. Manda lá. Vou pedir. Se ele consegue falar aí. Acho que Digita no chat aí, Ricardo, o teu comentário, por favor. é melhor digitar. Aproveitando aí falar da aula de Hugo, Hugo falou da hipertensão portal. É interessante essa compartimentalização do fluxo portal e aquela dúvida. Então, o professor Renan defendia que bastava fazer o TIPS, não precisava embolizar o shunt, né? E a gente seguiu isso por muito tempo. Mas depois que você tem o primeiro paciente que volta a sangrar ali agudo com a alopatia, nunca mais eu deixei de embolizar. Então, eu confesso que para a hemorragia digestiva, eu embolizo o shunt rotineiramente. Preferencialmente com cola, exatamente como o Hugo mostrou. Eu talvez deixe a cola progredir um pouco mais para variz, ali talvez bote um pouco menos concentrada do que as imagens que você mostrou, para tentar fazer ela penetrar mais na variz, mas nem sempre a gente consegue. Por outro lado, se ela for muito e tiver shunt porto-sistêmico, ela vai embora pela renal e vai para o pulmão. Já aconteceu isso comigo também. Mas é excelente isso aí. E a grande vantagem da cola, como o Igor falou, esses pacientes que você está fazendo para hemorragia são coagulopatas, sangrando ativamente, e a cola fecha essa variz ali, independente da coagulação do paciente. O Ricardo Amaral escreveu aí, não? Aí, ó. Embolização das hemorroidas no paciente cirrótico, no nosso centro, vemos como uma consequência da hipertensão portal. A angiografia é muito similar às outras varizes, tratamos transhepático com bato. Então, era a discussão que estava aí, né? Então, ele vê como uma comunicação, como sendo um shunt porto-sistêmico, né? Jogando para veias hipogástricas, pelas retais médias inferiores, e aí ele fecha aquele complexo ali por via venosa. Obrigado, Ricardo. Zé Hugo. Maravilha. Hugo, deixa eu conversar com você uma coisa aqui. Você falou uma coisa muito interessante, que é a diferença do Ocidente para o Oriente, né? Que o Oriente faz menos TIPS, emboliza mais shunt, diferente do Ocidente. E me fez lembrar também da história do Bud Chiari, que eles fazem muito mais dilatação percutânea da veia, e o Ocidente faz muito mais TIPS para Bud Chiari, né? Mas que, assim, recentemente, a gente está com mais evidência de embolizar o shunt na hemorragia aguda, mesmo depois de feito o TIPS, né? O Pipoca acabou de falar. A minha questão é o seguinte: você fez o TIPS primeiro, aquela teu shunt reduziu muito, você ainda vai lá dentro e emboliza? Pô, assim, primeiro que eu sempre embolizo o shunt antes de abrir o TIPS, né? Sempre? Sempre, porque... Aí você está roubando. Não, assim, vou me explicar. Eu já tive a experiência inclusive testemunhada por vocês, de cola migrar para dentro do stent, do TIPS, né? Então, pô, é uma situação ruim, assim, procedimento, aí você tem que ir lá balonar o TIPS 1 milhão de vezes, e fica aquela cola lá. E ela sai do stent e vai para dentro do pulmão. Então, assim, eu embolizo o shunt antes,
Mas, assim, se eu tiver feito, né, se eu tivesse que, aberto chips, eu ia embolizar o shunt de qualquer maneira, né, baseado nesse estudo que saiu agora, randomizado, mostrando que reduz a taxa de ressangramento e a incidência de cefalopatia hepática após chips. Então, eu embolizo sempre. Shunt, né, shunt porte sistêmico grande, eu embolizo mesmo em paciente que não tem hemorragia, tá? Então, você pode fazer um TIPS por ascite, um TIPS por alguma outra indicação. Se tiver um shunt porte sistêmico muito volumoso, eu embolizo sempre, não só na hemorragia. Maravilha. Igor, muito boa a tua aula. Também sou fã de agente líquido embólico. Agora, uma pergunta para você, mas é para todo mundo aqui, né? Na aula a gente fala que tem que usar microcatéter compatível com DMSO e blá, 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 né? Quem nunca passou por uma situação que não tinha o tal microcatéter compatível com DMSO? Eu já, e já usei e nunca aconteceu nada. Vocês já tiveram algum problema a usar microcatéteres que não são compatíveis com DMSO? Pipoca. Eu nunca tive. Na verdade, eu não me lembro, honestamente, de ter usado microcatéter. Agora, quando a gente fazia aneurisma visceral, que usava muito Onyx, você tinha que usar o balão compatível com o DMSO. Aí era o Hyperglide, Hypersoft, e não tinha tamanho para visceral. E a gente passou a usar balão de angioplastia, que teoricamente não era compatível, e nunca teve problema nenhum. Nunca teve problema nenhum. Eu já usei microcatéter não compatível e não tive problema também, não, Zé. Zé, deixa eu só voltar no assunto aqui que o mestre Henrique Salas lembrou muito bem hoje lá no INCA. A gente embolizou um shunt porte sistêmico 10 dias pós-TIPS. Eu fiz um TIPS com o Diego por uma hemorragia digestiva e a gente estava sem material para fazer lá no hospital universitário, fazer a embolização do shunt. A gente fez só o TIPS e hoje a gente voltou e reestudou a ver o sistema portal e o shunt estava lá assim, com todo o fluxo que um shunt tem. Não mudou absolutamente nada. Era um shunt plano renal. Então, também volta naquele assunto de que o TIPS não reduz tanto assim o fluxo da veia esplênica, né? Então, a gente voltou, hoje fechou, o Henrique fechou lá. Eu fiquei de fora olhando, só secando. Eu acho que esse entendimento é fundamental também do compartimento mais gestal, né? Que não é tão beneficiado pelo TIPS. O Igor, cola ou Onyx? A cola, né? De uma forma geral, cola. Mais barato, funciona super bem, mais simples de usar de uma forma geral. Mas Onyx também é uma arma que você tem que saber que ela existe. Em algum momento você vai precisar. Não vai ser frequente? Provavelmente não. Aqui em hemorragia digestiva, a gente tem aquele único caso e que não tem como eu afirmar categoricamente, mas eu acho que Onyx, naquele caso, se saiu muito melhor do que cola sairia. Concordo. Então, acho que é uma ferramenta que você tem que saber que existe e saber indicar, utilizar, mas de uma forma geral, cola ali no dia a dia vai resolver a maioria das coisas. Né? Todo mundo fala da curva de aprendizado da cola, né? Que enfim, ela existe, mas também existe a curva de aprendizado para o Onyx também, né? Que ela também não é linear, não é? Ela é uma curvinha também chata, mas é isso aí, tem que estar usando também para manter a mão e saber escolher bem. Pouco prático, né, Zé? Imagina você na hemorragia digestiva, eita, vou usar Onyx, tem que botar para agitar meia hora antes, né? A injeção bem devagarzinho. Por mais que você ache que está vendo ali, sempre faz um refluxo laminar ou vai para frente laminar que a gente não vê direito. Não tem um roadmap decente pela respiração. Então, eu concordo que aí é cola. Só num caso, como o que Igor mostrou, numa MAV meio que eu Sim, sim. O Thiago tinha uma conduta interessante. Quando a gente tinha uma hemorragia, ele me ligava e ele já mandava a enfermeira chacoalhar o Onyx. Olha, já bota o Onyx para chacoalhar. E aí eu brincava com ele. Você bota para chacoalhar para usar cola, né? Então a gente quase sempre acabava usando cola, porque ninguém tem paciência também às 3 da manhã, né? Quando acontecem essas coisas, né? 3 minutos de DMSO, depois mais 2 minutos injetando Onyx, para limpar o espaço morto. Acho que realmente é cola. Maravilha. Quer fazer mais alguma ponderação, Pipoca?
Não, excelente. Só parabenizar a todos. Excelentes casos aí. O do Igor ali, eu acho que aquele era um Mallory-Weiss, era aqueles pseudinhos do estômago, não? A gente entendeu como um Delafoy, entendeu? Um Delafoy, perfeito. Bonitos casos, excelente. Parabéns a todos aí. Maravilha. Valeu. Muito obrigado, pessoal. Obrigado a Sobrice. Mais um webinar de sucesso. E agora vamos descansar. Obrigado a todos.